No fim dos tempos virá apostasia e não avivamento. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, vamos começar falando desse assunto e falando um pouco sobre o início da denominação ou das denominações e a diferença de organização e organismo. Durante 1900 anos, a igreja não teve concreto e cimento e não deixou de ser igreja. Deus deu a alguns homens uma missão de ganhar almas em outras terras e, chegando nestes lugares, colocaram um nome nestes trabalhos abertos. Isso é a famosa denominação. Mas hoje o que vemos é que 99% destas condicionam até a salvação de uma pessoa, a presença da mesma naquele local. Há uma ficha de membresia, há uma carteira de membro desta instituição, como se um cristão, para seguir a Jesus e ser salvo, dependa do templo. O próprio mestre disse: está aqui aquele que é maior que o templo. Jesus nunca mandou ninguém ir a um templo de 4 paredes. E como gostam de dizer os teólogos, a Bíblia, em sua infalibilidade, interpreta a si mesma. É o que se chama de exegese ou hermenêutica aí pelos teólogos. E o que diz a palavra sobre o fim dos tempos é apostasia. Então, lá em Apocalipse 18, versículo 4, nós temos claro e evidente o versículo que diz: sai dela, povo meu. E esse sair dela não é sair do organismo que é Cristo, não é sair do Evangelho. É sair, muitas das vezes, de um meio chamado de evangélico, mas parte desse meio, hoje em dia, já não tem mais nada a ver com o Evangelho. Muitos dizem que hoje a igreja ou o Evangelho está crescendo, mas o crescimento é numérico, de denominações que estão crescendo. Mas mudança de vida, isso é crescimento do Evangelho. Transformação, Cristo ele veio para transformar o velho homem exterior. Não, ele veio para transformar o velho homem interior, a mudança de dentro para fora. É o metanoia, é a revolução do Evangelho. Colocar um novo homem dentro da roupagem, do traje. E cada vez mais a igreja atual se parece com o mundo, e de tão parecido com o mundo, não são mais achados parecidos com Cristo, aqueles que estão dentro das igrejas. O mundo já não os acha mais parecidos com Cristo. O conceito básico da palavra cristão significa ser parecido com Cristo. E pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos em Atos dos Apóstolos, lá em Antioquia. Esse evangelho básico da palavra cristão é isso, parecidos com Cristo. E esse evangelho individual que vemos hoje, individualista, sem amor pelas almas, de igrejas cheias, mas de pessoas vazias, onde não se existe misericórdia, onde ninguém visita ninguém que seja humilde ou pobre, ou que saia da igreja com álibi de desviado, de maligno, ele não está mais entre nós, ou ele não merece estar mais entre nós, como se a pessoa tivesse até morrido, onde se fazer algo para Deus, como visitar asilos, bocas de fumo, prostíbulos, para evangelismo tem de ser em favor da igreja que você frequenta, do ministério, ali da denominação. Se você fizer isso sem o consentimento, entre aspas, do ungido, você está em desobediência.
Quem tem mais poder que a palavra de Deus? O Deus que você diz servir? Somente por um versículo isolado que muitos se baseiam: não toqueis no meu ungido, ou não toqueis no ungido, e em nome disso pode-se cometer toda sorte de injustiças e ilegalidades bíblicas, como se fosse um papa infalível, um rei intocável, e não um homem que, se fosse realmente um homem de Deus, faria de tudo pelo evangelho, como disse o apóstolo Paulo, e não tudo por si mesmo. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que parecer com Jesus, sermos manso e humildes, como ele foi. Por isso o próprio mestre diz lá no Evangelho de João: conhecereis pelos frutos. Ele não diz conhecereis pelos dons, pelos frutos. O amor ao próximo, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, temperança são frutos. Estar pronto para dar a outra face, estar pronto para amar e tardio para se irar. E também os frutos, além dos frutos de arrependimento, os frutos para o evangelho, para o reino de Deus. Porque a salvação, porque as obras, aliás, não levam à salvação, mas a salvação leva as boas obras. É diferente do que crê o Espiritismo. E então Paulo, ele estava pronto a fazer tudo pelo evangelho. Mesmo que saia alguns, né, estão mais prontos a fazer pela denominação e não pelo evangelho, mesmo que saia fora do evangelho. Então, quanto mais estamos próximos de Cristo, mais vamos nos parecer com Ele. E quanto mais longe do Senhor Jesus, menos vamos nos parecer com Ele. O evangelho de se parecer com esta atual chamada, entre aspas, de igreja, mas que não passa de denominação, são aquelas que estão vivendo o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho de autoajuda, de mensagens para massagear o ego, e não mensagens de confronto à sua velha natureza, ao pecado, ao mundanismo, ao triunfalismo, ao conquistar coisas terrenas, que é o evangelho da teologia da prosperidade, mas que sorrateiramente está entrando em boa parte do meio evangélico. E muitas igrejas, especialmente as pentecostais, que outrora foram muito sinceras, pioneiras até mesmo na essência do evangelho, aqui no Brasil, onde cargos hoje em dia são distribuídos pelas posses dos membros, onde ser cheio do Espírito não basta, se não tiver o canudo supremo de teologia. E às vezes basta ter posses, ter os canudos, mesmo sem ser cheio do Espírito. Isso é oposto totalmente à Igreja do Senhor que se iniciou em Atos dos Apóstolos. Por isso, Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não possui uma despedida. Não tem uma despedida assim clara como era comum nas cartas daquela época. Isto é a igreja porque era Atos do Espírito Santo, na verdade, né? Isto é a igreja que não pode viver sem estas coisas, para que elas estejam sempre cheias. Mas, como nós dissemos há alguns instantes atrás, muitas das vezes são igrejas cheias de pessoas vazias, onde o povo ali, muitos vão para serem adoradores da vitória, buscarem a bênção do dono e não o dono da bênção. Isso não passa de denominação e não igreja. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Então, isto é a verdadeira igreja. Muito mais do que o reboco do concreto, da argamassa de uma parede, que é organismo e não organização, a verdadeira igreja. Somos nós,
Pedro 2,5 diz, nós somos pedras vivas. A estas o Senhor, as falsas, na verdade, o Senhor diz, sai dela, povo meu, para não ser participantes de suas más obras. Apocalipse 18, versículo 4 em diante. Hoje a maçonaria tomou conta da liderança de 90% das igrejas modernas. O evangelho, como eu disse, do eu, da prosperidade, do conquiste, custe o que custar, de adoradores da vitória, triunfalismo, vaidade, arrogância, altas posições, né, hierarquia, falam mais alto do que a direção simples do Espírito. Antigamente, os pastores antigos pentecostais, para separarem obreiros, eles ficavam a noite inteira em oração, muitas das vezes dias, para que se separasse um obreiro. Hoje não. Hoje os métodos são humanizados. Eu posso dizer, irmãos, hoje vivo separado do sistema religioso, não busco fama nem riqueza mensal de templos. Hoje o evangelismo e a vida para o Senhor é o que me consome. Hoje procuro levar uma vida espelhada em Cristo e também em relação à obra de Deus no apóstolo Paulo, que disse para nós sermos imitadores dele como ele também era de Cristo. E ele disse que fazia tudo pelo Evangelho. E ele dizia que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Esse apóstolo é muito diferente dos apóstolos dos dias de hoje, com seus carrões, com seus mercedões, com suas mansões, com seus cachês milionários. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Isto é engodo do diabo, isso é jezabelismo, isso é balanismo, isso é nicolaísmo, são os ismos que enganam a muitos. Isso é a igreja de Laodiceia. Que isso não seja a realidade na onde você frequenta, meu irmão, porque sinto em lhe dizer que se isto estiver ocorrendo, você está sendo enganado. E devemos conhecer o poder de Atos e sair de Laodiceia. Confesso, irmãos, que hoje nunca tive tanta essência de Deus na minha vida, tanta comunhão com o Senhor Jesus, nunca o senti tão de perto, nunca gerei tanta vida em meu íntimo, nunca tive tanta misericórdia, nunca amei tanto o meu próximo, nunca perdoei tanto vivendo dirigido pelo Espírito, nunca me consagrei tão intensamente, verdadeiramente a Ele, e não a homens. Nunca tive tanta sede, fui tão saciado por Ele, e também nunca fui tão dirigido pelo Espírito como agora, para fazer a sua vontade. O salmista Davi diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Se não me falha a memória, no Salmo 143. E para ganhar almas, nunca preguei tanto e ganhei almas como nesse tempo presente. Sabe como eles vão me chamar? De rebelde, de desviado, de atrapalhado, sem rumo, falido, louco, histérico, fracassado na fé ou que, entre aspas, se perdeu. Como você acha que sua chamada diante de Deus pelos seus frutos e da palavra, como você acha que você é chamado diante de Deus? O que importa diante de Deus? Os métodos de avaliação de Deus são os mesmos dos homens? É isso que importa, amado, obedecê-lo. Perto está o tempo, perto está o Senhor. Quero ser cristão genuíno, parecido com Cristo, parecido com Cristo. E quanto mais formos cristãos genuínos, cheios do Espírito, mais insuportável será viver sobre a direção de sistemas falidos, religiosos, que se envolvem com política, com maçonaria. Se a sua igreja está fazendo isso, meu amado, saiba,
você está diante de um engodo, de um engano, de uma apostasia. E todas as cartas do Novo Testamento orientam, exortam e admoestam contra falsos ensinos. Todas elas, exceto o livro de Filemão, mas todos os outros livros, dos 27 livros aí do Novo Testamento, existe orientação contra falsos ensinos. E nós vemos hoje que o inimigo engana muito sorrateiramente. Não tem como, meus irmãos, você ser dirigido pelo Espírito estando compactuando com um sistema de engano, de Laodiceia, um sistema laodiceiano. E a palavra Laodiceia, um dos seus significados é o direito dos povos. E uma igreja que tem um pastor político, que se envolve não para transformar o mundo pela renovação do seu espírito, do evangelho, como diz ali o livro de Romanos, mas pela causa política, perdeu totalmente a direção do Espírito. Pode ver que essas igrejas que têm pastores políticos são igrejas que não têm mais manifestações do Espírito, onde isso é até visto com maus olhos. Então, meus irmãos, é tempo de estarmos atentos, porque Deus está tirando um povo de dentro de um povo. Deus está tirando um povo de dentro de um povo. No início da mensagem eu iria até colocar esse tema: no fim dos tempos virá apostasia e não avivamento, mas eu quero até mudar esse tema para Deus estar tirando um povo de dentro de um povo, porque esses são os remanescentes, e nós vemos muito esta palavra no Velho Testamento. Essa palavra remanescente nós vemos em Jeremias, nós vemos em Zacarias, nós vemos em Isaías. A palavra remanescente, ela é muito utilizada pelos profetas do Senhor. E nós devemos ser um remanescente que vive na contramão do mundo. Hoje nós vemos que o fim dos tempos está próximo e não vai ter avivamento. O avivamento não será coletivo, ele pode ser até individual, mas não coletivo. Esse avivamento coletivo, de grupo, de grande escalada, ele foi no início do século XX, ele foi no avivamento da Rua Azusa, ele foi com Daniel Berg Gunnar Wingre, ele foi com Luiz Franciscon, ele foi com grandes líderes, com Seymour, com Parham, William Seymour, Charles Parham, e com outros líderes evangélicos, mas cristãos que surgiram ali na Reforma Protestante, na Pós-Reforma, com Lutero, depois com John Wesley, Charles Finney, e tantos outros, meus irmãos. Mas hoje é tempo de apostasia, é tempo do entendimento espiritual estar enegrecido, corrompido, dias de Noé, como disse o Senhor Jesus, que antecederiam a sua vinda, e também como da mulher de Ló, que construíam e edificavam. Se nos dias de Noé a comparação casavam e davam-se em casamento, dos dias da mulher de Ló, a comparação é construíam e edificavam. E é o que vemos hoje: as pessoas querem ter para ser, as pessoas adoram o que têm e têm o que adoram esta geração. Hoje as pessoas querem ter para mostrar um espírito de concorrência, de competição cada vez mais acirrado. Hoje as relações são muito mais virtuais do que reais. As pessoas elas já não têm mais um sentimento acalorado como se tinha no passado. As pessoas estão se tornando igual robôs, robotizadas. E por incrível que pareça, os cientistas estão humanizando os robôs. Os robôs ficando parecidos com os seres humanos, colocando ali braços, pernas, em casas de ricos, em países desenvolvidos. Os robôs já substituem até as empregadas domésticas. E diz, né, alguns que no Brasil já está chegando isso. E as pessoas estão ficando mais distanciadas. A internet não está aproximando as pessoas, está distanciando com o WhatsApp, o Facebook. As pessoas já não oram mais como antigamente, já não tem mais aquela sede do Evangelho,
como no passado. Estamos vivendo o fim dos tempos. Você vê que até no trânsito no meio da rua é uma correria. Eu ficava observando os carros antigamente. Você pega, olhe para o passado, você que né, não seja aí de uma idade tão baixa, mas que tem aí pelo menos uns 40 anos de idade, 30 anos de idade, você vai se lembrar, o trânsito há 20 anos atrás era totalmente diferente. Não digo porque aumentou o número de carros apenas, mas as pessoas hoje elas correm com pressa. Está se cumprindo o que disse o apóstolo Paulo: os dias seriam trabalhosos. Então, irmãos, é o fim dos tempos. É o amor se esfriando por se multiplicar a iniquidade. É isso que está acontecendo. Falta de misericórdia, falta de amor ao evangelho, falta de amor ao próximo. No mundo nem se fale, né? Hoje as pessoas amam mais um animal do que um ser humano. Não é errado, não que seja errado se amar os animais, pelo contrário, o salmista fala do amor aos animais. Mas o ser humano hoje é descartado. Não se existe competição, e competição entre os seres humanos, mas não um amor genuíno pelo próximo. Competição não é de Deus, qualquer tipo de competição não é de Deus. Você não tem que medir a sua vida pela vida de ninguém, você tem que medir a sua vida pelo Evangelho. E para você estar pronto para viver, você tem que estar pronto para morrer. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, encerramos aqui essa meditação, esta palavra para esse dia, uma palavra que o Senhor ardeu o meu coração, uma palavra que eu deixei registrada também no nosso site. Um site já está um pouco desatualizado, mas eu perdi o link da senha, mas alguma coisa que nós falamos aqui hoje tem lá no nosso antigo site, que é o avivamentofinal.blogspot.com, tá bom? E visite aí o nosso canal do YouTube agora, Despertamento para o Arrebatamento. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e que você seja o povo que Deus está tirando de dentro de outro povo, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.